Oi, gente. Gostaria de falar sobre um tema sobre a demografia e o crescimento do islamismo no mundo, tá? Gente, se a gente for estudar, né, compreender a demografia, a gente vai ver alguns critérios da demografia, tais como fecundidade, mortalidade, né, nascimento, enfim, tá? E sobre isso, gente, eu gostaria de falar a questão demográfica da Europa atualmente, tá? Os países europeus, né, Alemanha, né, Itália, Espanha, né, a maioria deles tem tido uma recessão no número de pessoas, ou seja, questão da natalidade. Tem nascido menos crianças do que deveria, digamos. Tá? Ou seja, a população está diminuindo, né? A pirâmide etária da Europa está em recessão, né? Se afunilando cada vez mais e nascendo menos crianças. Tá? O fato é o seguinte, se a gente for ver a população em geral da Europa, não está tão diminuindo assim. Por quê? Por conta das migrações, né? E de onde vêm essas migrações? A gente pode ver nos jornais, né, diariamente, que grande parte vem da norte da África ali, né, e do Oriente Médio, tá? Síria, Iraque, né, enfim, Irã, né? Mas países conflituosos, em sua maioria, estão indo para a Europa, tá? O fato é o seguinte, quando eles vão para a Europa, né, os imigrantes, eles acabam levando sua cultura também. Obviamente que levam suas crenças, né, seu modo de pensar e de agir, né, enfim. Tá? Isso tem aumentado consideravelmente o número de mesquitas, por exemplo, na Europa. Né? Se a gente for ver ao longo da história, as cruzadas, o que foi as cruzadas? Foram as guerras promovidas pela Igreja Católica. Tá? Mas assim, existe um viés também, existe um porquê disso. Né? Os muçulmanos não costumam ser muito, não costumam gostar muito dos cristãos, tá? Ainda mais se for dividir em xiitas ainda, que pelo que eu li no Alcorão, né, são bastante contrários a outras religiões, senão a deles, tá? Ou seja, tem como inimigos. Só que se o Islã cresce tanto assim, sendo apontado como uma das religiões que mais cresce no mundo, é óbvio que é uma religião, né, supostamente boa, né? Não é todos que são intolerantes, claramente, tá? Mas o fato é o seguinte, o que eu acho curioso é que nos países do Oriente Médio, que têm seu Estado regido por regimes teocráticos, digamos, né, colocam a religião como ponto central ali, acaba tendo algumas questões bastante tristes aí em relação a questões sociais, por exemplo. Né? A lei muito severa, né? Pena de morte, muitas vezes, em praça pública. Né? Eu costumo dizer que até a lei de talhão, né? A lei Hammurabi ainda rege lá nos países teocráticos, né? Sem contar a questão da mulher também, que é bastante sofre muito, né? Não pode tirar carteira, alguns não podem estudar, enfim, né? São tratadas como algo bem inferiorizadas lá, não tem direito a muito diferente dos homens lá, tá? E se está crescendo no mundo, uma hora ou outra vai existir um Estado teocrático, de maioria, né? De maioria teocrática, né? Então o fato é o seguinte, esse crescimento do Islã pode haver conflitos futuramente, como já há, né? Que nem o ocorrido aí nessa semana, bastante lamentável ainda essa questão do atentado na Nova Zelândia, né? Muito triste, algo absurdo assim, né? Que envolve religião, né? E é lamentável, realmente um fato lamentável, né? Mas enfim, as cruzadas, gente, foi um período em que a Igreja Católica, né? No ano de 1090, 1095, né, que começou a ter essas cruzadas, que a igreja ia de forma até como se fossem peregrinos, iam para o Oriente Médio a fim de defender Cristo, né? Defender Cristo contra o Islã, contra o avanço do islamismo na Europa. E acabaram vencendo, né? Durante 200 anos aí que houve as cruzadas, muitas delas vitoriosas, e posteriormente acabou terminando esse período das cruzadas aí. Então, porém, né, atualmente
não deve haver mais cruzada, né? Só que, francamente, eu vejo que a tendência é acontecer bastante essa questão de atentados, né? Esse atentado de agora foi bastante curioso, né? Na minha opinião, assim, eu vi que um não islã acabou causando um ataque terrorista, né? Por assim dizer, é um terrorismo, sim, tá? E ainda mais que envolve religião, né? Coisa que geralmente os muçulmanos que, né, lógico, uma pequena parte dos muçulmanos acabavam promovendo o terrorismo no mundo, né? Questões dos xiitas e sunitas lá. Não dá para compreender muito, né? Xiita seria os descendentes, né, que relaciona a liderança islã com a origem direta, né, de familiares do profeta Maomé. Enquanto os sunitas acreditam que deveria ser eleito um líder, né, relacionado ao Islã. Mas, francamente, gente, o Islã vai dominar o mundo, sabe? O Islã vai dominar o mundo e não há o que se fazer, sabe? Francamente falando, eu não sou nenhum guru, nenhum vidente que fala isso, mas observando o crescimento disso aí, é evidente que vai crescer muito e está crescendo, né? O que cabe a gente respeitar, né? E se gostar, não gostar, enfim, né? Tentar manter a nossa dignidade, o nosso respeito, né? E o fato é o seguinte, o que eu fico bastante curioso em compreender e buscar conhecer, querer saber, né? É em relação ao Estado teocrático, né? Que futuramente tem até algumas pesquisas que relacionam que até 2050, né? Ou até o final desse século aí, grande parte da humanidade, né? Do mundo aí, vai ser relacionado ao Islã. Para você ter ideia, 20% da Europa já basicamente é de origem islâmica. Em São Paulo, no Brasil aqui, em 3 anos, o Islã passou de 300 mil pessoas adeptas do islamismo para 400 mil, ou seja, subiu aí 25% em 3 anos, tá? Então, se a gente for ver isso, é bastante curioso de se contestar, de se compreender, e eu espero que que a gente possa lidar com isso, né, com respeito e respeitar os credos, né, e defender o Estado laico, né, o Estado de Direito, e que o período das cruzadas seja um período que ficou no passado e não volte, né, obviamente. Sempre há esse pensamento aí. Ok, gente? Beleza. Qualquer dúvida, vamos conversando aí, pode colocar alguns argumentos aí, algumas questões que a gente debate, tá? Todo mundo busca conhecimento e eu sou um desses. Ok? Muito obrigado.